Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Vayechi. Ele viveu. E é a última Parashá do livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, né? E como nós temos feito, nós vamos começar a Parashá pela Brit Hadashah. E eu quero ler junto com vocês uns versículos que tem em 1 Pedro capítulo 1, verso 1 ao verso 9. E ele fala de uma realidade muito interessante, que eu quero depois conectar com aquilo que a Torá está dizendo. Então a primeira coisa que diz é o seguinte, 1 Pedro 1, Kefa, apóstolo, ou Shali, o enviado de Yeshua Mashiach aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a providência de Elohim Pai, em santificação do Espírito para a obediência à aspersão do sangue de Yeshua ungido. Graça e Shalom vos sejam multiplicados. Bendito seja o Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua ungido, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Yeshua Mashiach dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Elohim para a salvação, já prestes para ser manifestada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, estando agora por um pouco contristados com diversas tentações, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória quando Yeshua Mashiach se manifestar, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Porque esse texto tem relação com a morte de Jacob? Por que será? Qual é a conexão? Eu não sei se você percebeu, o texto fala de salvação e da consumação da salvação através da ressurreição. Amados, ressurreição dos mortos é uma matéria que no judaísmo sempre se teve conhecimento. Desde os nossos antepassados lá atrás, todos eles tinham pleno conhecimento da ressurreição dos mortos. E quando nós falamos de ressurreição, amados, nós não estamos falando só de ressurreição, porque a palavra ressurreição ela é pobre para poder falar para a gente do evento que vai acontecer. Porque vamos tentar imaginar agora a seguinte situação. Uma pessoa morreu, ok? Ela está lá 8, 10, 12 horas para que ela possa depois ser conduzida para um velório e depois posteriormente ser enterrada. Nesse período, quando uma pessoa ressuscita, ela voltou dos mortos. Vocês concordam comigo? Passou 3 dias, 4 dias, já não tem mais nada dentro do corpo. Passou 1 ano, 2, 5, 10 mil anos, sobrou o quê? O osso, quando muito, quando nem osso sobra, pó. Essas pessoas serão ressuscitadas. Kefa está falando de algo que é muito maior do que ressurreição, mas que na Torá já é uma coisa que os nossos antepassados criam. Tem que haver uma recriação. Você imagina que o nosso corpo ele vai ter que ser recriado, dessas pessoas que morreram há muito tempo, ele vai ter que ser recriado a partir do pó, que está em algum lugar e ninguém sabe onde está. Mas aquele que criou o homem vai então dar uma ordem ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer o quê? Juntar esse pó,
trazer a parte imaterial da pessoa, que nós vamos chamar aqui de alma, fazer com que aquele corpo se recomponha, a alma vai entrar dentro dele, e na hora que nós estivermos subindo para a eternidade, o que vai acontecer no arrebatamento, esse corpo de carne, que foi restaurado, será transformado. Eu não sei se você percebeu o processo que vai acontecer antes de nós estarmos definitivamente com o Senhor. E quando o Kefa fala sobre isso, ele está falando de algo que é muito seguro. Para nós que somos judeus, isso é algo certo. Ninguém tem dúvida de todo esse processo. Ninguém olha e fala assim, comigo vai ser diferente ou não vai acontecer. Os irmãos entendem? Então, quando se fala só de ressurreição, as pessoas vão ressuscitar. Não, o processo é muito maior do que uma ressurreição. E se parar para pensar, o poder de Yeshua, ele é tão grande, do Espírito Santo é tão grande, que eles em conjunto vão fazer com que isso aconteça. A pergunta é, dizem que o homem está evoluindo, né? Nós sabemos que não está evoluindo. Mas vamos deixar essa matéria para depois nós discutirmos o assunto. O homem está evoluindo, será que o homem vai conseguir fazer alguma coisa para chegar perto disso? Nem que ele vivesse 100.000 anos, ele conseguiria fazer isso. E por quê, irmãos? Porque nós estamos falando de algo que está além da compreensão humana. Algo que homem nenhum é capaz de imaginar como é que é esse processo. Eu estou falando aqui, irmãos, para vocês isso, mas se a gente for descer a detalhes, isso aqui é uma coisa gloriosa. É imaginar um poder, uma unção. A gente não tem nem noção de onde vem isso. Como é isso? O Espírito soprando e pegando as moléculas da terra, juntando para formar de novo os ossos. Depois os ossos recebendo músculos, recebendo carne, recebendo pele. Como o profeta Ezequiel profetizou no capítulo 37, para que ele possa então ser transformado num ser espiritual, mas com já uma constituição humana. Rabino, por que você está falando tudo isso? Para você entender que nós não estamos servindo a um ser qualquer. Aquele que nós servimos, ele tem um poder tão extraordinário que nós, e agora eu falo por mim só, me faltam palavras para tentar descrever o processo do que vai acontecer. Só que ele está falando aqui de um tempo em que vai haver uma reunião. Porque você deve ter notado no primeiro versículo aqui de 1 Pedro, que ele está falando para aqueles que estão dispersos. São os judeus que estão dispersos pelo Império Romano. Ele está falando da reunião de uma família, do ajuntamento de uma família que esteve distante, mas que agora vai estar reunida novamente. E aí quando a gente vai para Paraxá, a gente começa a ver como que é tremendo, porque essa Paraxá fala do momento final, da consumação da reunião de uma família que teve o seu filho, o filho mais amado, se perdeu, mas ele é que agora vai encabeçar todo um processo de reunião. Interessante, irmãos, que nesse último capítulo, essa última Paraxá, né, do livro de Bereshit, a gente vai também ver que a Haftará vai falar sobre a morte do rei Davi.
O rei Davi era da tribo de Judá. O rei Davi era uma figura do Messias, assim como Yosef também é. E uma coisa muito interessante aqui é que quando a gente pega essa paraxá, a gente vai começar a ver algumas coisas interessantes. Primeiro, Jacó vive 147 anos. 1, 4, 7. Somando dá 12. O número das tribos de Israel, que daqui a pouco ele vai abençoar. Ele vai viver 17 anos agora com Yosef, e ele vai viver antes 17, ele vai viver 34 anos com Yosef. A palavra Vayechi em hebraico, se você somar, dá 34. Aspectos que tem a Torá, aspectos ocultos que tem aqui na Torá, muito interessantes. E agora nós vamos ter essa reunião deles, mas a gente vai ter uma coisa aqui também que é muito interessante, porque a Torá diz assim: chegando-se o tempo da morte de Israel, chamou Yosef, seu filho, e disse. O patriarca sabia que ia morrer. Aí em Gênesis 47, 29, ele diz que ele sabia que ele ia morrer. Ele não ia durar muito tempo. Eu quero mostrar para vocês agora uma coisa que é muito interessante, porque Jacó, ele era um profeta, e um profeta de altíssimo nível. E nós comentamos na paraxá passada que o espírito de profecia tinha se afastado de Jacó quando aconteceu aquele desastre que os irmãos venderam Yosef. E ele ficou afastado de Jacó até que chegou a notícia que Yosef estava vivo. Então, esse distanciamento que ele teve, custou a ele, obviamente, alguma coisa. Mas agora o espírito da profecia está sobre ele de uma forma muito intensa. E tem uma coisa muito interessante, porque ele chama Yosef, primeiro ele diz assim: olha, eu quero que você possa me enterrar na cova de Macpela, onde os meus antepassados estão enterrados. Eu te rogo que você me enterre lá. E ele faz uma coisa, ele diz aí uma palavra, ele fala assim: jura. Jura. Por que ele usa essa palavra? Essa palavra, em hebraico, ela tem uma força muito grande, mas muito grande mesmo. Quem faz um juramento está amarrado por esse juramento. A pessoa não pode quebrar esse juramento. Só que a Torá, ela vai mais longe, ela coloca assim: se você disse para uma pessoa assim, ó, eu vou fazer isso para você, e você não fez, você quebrou um juramento, porque uma promessa é igual a um juramento. Então, aqui, Jacó, conhecendo o filho que tem, vai nele, porque sabia que ele era o único capaz de fazer com que o cortejo fúnebre saísse do Egito até Canaã, para poder enterrá-lo. Ele sabia que Yosef era o único capaz de fazer com que aquilo acontecesse. E ele faz o filho jurar. E aqui, irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra no que diz respeito, rapidamente, só a questão de promessa. Tá? Nós não devemos prometer nada para ninguém. Nada. Não se comprometa com a sua palavra. Meu pai sempre me disse: você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas depois que você prometeu, cumpra. Isso eu sempre ouvi do meu pai. E aí, nós precisamos ter essa noção de que nós temos que cumprir aquilo que nós
Prometemos. E por que que Jacó não queria ser enterrado no Egito? Para não ser adorado. Se você assistiu o meu vídeo da quarta-feira, eu falo isso no vídeo. Ele era profeta, irmãos, ele sabia que se ele fosse enterrado no Egito, ia virar procissão, ele ia virar um santo, ia ser São Jacó, o São Jacó, misericórdia. Por quê? Porque ele tinha sido levado para o Egito, e quando ele chega no Egito, uma das coisas que o faraó pensou foi o seguinte: se Yosef é um camarada abençoado, já fez tudo isso para o Egito, trouxe todos esses benefícios, imagina o pai dele, quem é esse homem? Porque geralmente o pai carrega uma bênção maior do que o filho, depois é transmitido, mas ele carrega a bênção maior sempre, porque ele é patriarca da família, ele carrega já algo espiritual maior. Vocês vão estar entendendo? Então veja bem, agora ele fala assim: olha, me leva embora, leva o meu corpo embora, para que eu possa estar lá com os meus pais, você me coloca na sepultura deles, tá? E Yosef diz: eu farei conforme a tua palavra. E ele, satisfeito com aquilo, se inclina na sua cama. E logo depois disso, a Torá diz que aconteceu, depois dessas coisas, que alguém disse a Yosef: eis que o teu pai está enfermo. Então a gente está vendo, fica parecendo que foi no outro dia, mas não foi no outro dia. Algum tempo depois, a Torá não especifica quanto tempo, tem de um versículo para o outro, alguma coisa aconteceu que chegou a notícia para Yosef que o pai dele estava enfermo. O que ele fez? Ele disse assim: vou visitar o meu pai. Você tem pai? Vai visitar teu pai. Pega o telefone, fala com teu pai. Ele ia falar com Jacó. Por quê? Porque ele pensou assim: meu pai está doente, antes que meu pai morra, vou levar os meus 2 filhos para o meu pai abençoar os meus filhos, porque meu pai é profeta. Meu pai vai botar a mão na cabeça dos meus filhos e vai abençoar aos meus filhos. E você vai ver que a bênção que ele profere sobre os meninos é a mesma bênção que nós repetimos todo o Cabalá do Shabat sobre os nossos filhos. Ou seja, o nível de profecia de Jacó era tão alto que a palavra profética que saiu da boca dele tem se estendido até os nossos dias. E nós usamos as palavras dele para abençoar os nossos filhos. Você entendeu o tamanho do caráter profético desse homem? Você entendeu que esse homem, o pessoal fala assim: ele só foi um patriarca. Imagina, esse homem foi um grande profeta. E eu vou mostrar para vocês o tamanho da profecia desse homem. Mas, voltando, Yosef então leva os seus filhos, e a Torá diz que Jacó senta-se na cama. Por que a Torá está dizendo isso? Porque ele estava deitado e ele se esforçou para poder sentar para receber o filho. Ele não estava recebendo só o filho, ele estava recebendo o vice-rei do Egito. Ele não era só filho, ele era um homem muito importante, que merecia respeito. Rabino, mas o pai é maior do que o filho, com certeza, mas o pai vai honrar aquilo que o filho também já recebeu. Olhe o exemplo que esse homem está nos dando, de reconhecimento de pai para filho e de filho para pai. Porque o filho sabe que o pai detém a bênção, mas o pai sabe que o filho é uma pessoa muito importante, então ele vai esperar da forma digna. E aí, quando
ele vai conversar com o filho, ele fala sobre El Shaddai, e que El Shaddai, que apareceu a ele em luz na terra de Canaã e abençoou. E o Senhor deu uma promessa para ele, disse: eu te farei frutificar e multiplicar, tornar-te uma multidão de povos e darei essa terra a tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Israel já era uma grande nação? Não, mas é no Egito que eles vão se multiplicar. No meio da dificuldade eles vão crescer e multiplicar. Impressionante, irmãos. Parece que a gente não sabe lidar com a bonança. Está tudo muito bem, a gente começa a relaxar, falar: ai, que gostoso, ui, que bom, eu vou ficar tranquilo. Isso é coisa de gente que não tem projeto de vida, de gente que acha que eu vou levar minha vida e vou empurrar com a barriga. Quem tem projeto sabe onde vai chegar, e a pessoa trabalha por aquilo até que ela alcance o seu objetivo. Rabino, depois a pessoa não vai ter mais nada para fazer? Eu duvido. Depois que a pessoa alcançou alguma coisa, ela vai olhar e falar assim: eu poderia subir mais um degrau. E ela vai buscar outra coisa maior para fazer. Nós estamos falando aqui de um homem que já profetizou que eles iriam voltar para a terra, porque ele diz assim, que a terra seria dada à descendência deles em possessão perpétua, mas eles estavam no Egito. Então, o que Jacó está dizendo é o seguinte: vocês vão voltar para Canaã. Com essas palavras ele já estava dizendo isso. E aí, irmãos, tem uma coisa muito, muito interessante aqui, porque ele pega os dois filhos de Yosef e diz assim: ó, esses filhos que você gerou são meus. E você vai perceber que quando eles chegam, eles estão no Egito, depois quando eles chegam em Canaã, não tem a tribo de Yosef, mas tem a tribo de Efraim e de Menache. Por que isso, irmãos? Porque ele diz assim: Yosef, eu vou tirar você, mas eu vou colocar os teus dois filhos. Levi vai ser uma tribo separada. Levi vai ter uma outra aplicação. Eles vão ser só sacerdotes, mas os teus dois filhos vão entrar no lugar. Eles vão fazer parte dos meus 12 filhos. Os teus filhos serão meus. E olha só, e aí, e o nosso querido Jacob, ele vai fazer uma coisa interessante, porque Yosef toma a Efraim e a Menaché e leva para ele abençoar. E lógico, se o pai está de frente, aqui na mão direita dele tinha que estar Menaché. E na mão esquerda, Efraim. Então, ele leva e coloca os meninos na posição certa. Mas o profeta não enxerga as coisas do jeito comum. O profeta olha e o Espírito Santo diz para ele assim: Manassés é o primogênito, mas a bênção maior vai para Efraim. Então ele cruza as mãos. E o que aconteceu com ele, ele faz com os seus netos. Então, irmãos, eu quero que você pare para pensar agora de novo no caráter profético desse homem. Ele olhou, ele estava com a visão embaçada, ele não estava enxergando bem, mas quando ele olhou para aqueles dois jovens, ele viu Efraim como um grande povo e Manassés como um povo menor. Mas pare para pensar no caráter profético desse homem, a unção do Espírito tão forte sobre ele, que ele viu Efraim no futuro, ou seja, nós. Quando Jacob olha para Efraim, ele vê a mim e a você, ele vê as 10 tribos que tinham sido dispersas, ele enxerga naquele jovem, todos nós. Será que você consegue dimensionar isso? Tanto que a bênção que ele vai dar
É uma bênção tão poderosa, porque Efraim significa duplamente frutífero. Está começando a ficar quente aqui. Duplamente frutífero. Isso significa que nós temos que dar fruto em... Ficou horrível, vamos tentar de novo. Isso significa que nós temos que dar fruto em... dobro. Olha o Hashem. Você que está me escutando, isso é para você também. Tem que dar fruto dobrado. Esse negócio de, eu vou fazer só a minha parte, não. Tem que fazer sempre dobrado, viu? Voltando aqui então para a palavra profética. Ele enxerga isso nesses meninos. Então, irmãos, veja bem como esse homem enxerga as coisas de forma diferenciada, porque ele é profeta. Eu falei ontem aqui sobre o livro de Ezequiel, falando sobre o caráter do profeta, que o profeta, às vezes as pessoas não conseguem compreendê-lo. E é verdade, irmãos, porque para compreender um profeta, você tem que andar no mesmo nível, você tem que ter uma cabeça de profeta. Porque ele enxerga coisas que ninguém mais está vendo. O que você acha que Jacó viu? Jacó viu o futuro deles. Rabino, será que o Senhor mostrou tudo? Ele pode não ter mostrado tudo, mas ele mostrou em potencial o que aconteceria com aquele moço. Estou falando de Efraim. Então você imagina tudo isso na cabeça de um homem desse. E uma coisa interessante, irmãos, é que Yosef vai chegar e vai dizer assim: não, pai, não é assim, porque ele não é o primogênito. Aí chega o pai e fala assim: meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Ele achou que Jacó não sabia o que estava fazendo. Meu pai, eu sei o que eu estou fazendo. Menache será grande, mas Efraim será muito maior, porque eu estou dando para ele agora, através do Espírito, a primogenitura. Eu estou entregando para ele a porção maior. Só profeta pode fazer isso, irmãos. Só profeta pode enxergar em alguém um potencial que nunca foi visto e declarar, que ele sacar e falar assim: toma, isso é teu. Amém. E ele profere a bênção: multipliquem-se como os peixes em multidão no meio da terra. Desde quando o peixe está na terra? Alô? Nave chamando terra, responda. Nunca. Peixe não dá na terra, como é que vai se multiplicar no meio da terra? Se você assistiu um vídeo que eu fiz sobre o peixe é um símbolo do judaísmo. Aleluia! O pessoal acha que é do cristianismo, mas não é do judaísmo. Oh, meu pai, o que ele estava dizendo? Lá no futuro, o judaísmo vai encher a terra. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Você está entendendo o tamanho da profecia? Irmãos, eu estou tentando mostrar para você uma coisa que o Senhor tem mostrado para nós. O tamanho daquilo que o Senhor faz com o profeta quando ele está na dependência. Eu estou dependendo do Espírito Santo, pode falar que eu estou aqui para ouvir. Fala na hora? Não. Mas o Espírito Santo, quando você menos espera, ele pega e joga aquilo para você falar. É isso. Por isso, irmãos, a gente tem que entender esse mover profético. Tem que entender que andar com gente assim é você aguardar uma palavra que é liberada, e quando essa palavra vem, ela quebra cadeias, ela libera as coisas da sua vida, e de repente tudo começa a acontecer. Amém. Filho, eu sei o que eu estou fazendo. E aí, irmãos, a bênção que nós proferimos, como é que é? Elohim vos faça igualar como? Efraim e Menache. Até hoje nós repetimos a mesma
bênção, a mesma fórmula profética é repetida por nós hoje. Quando nós abençoamos os nossos filhos, nós liberamos esta bênção. E ele ainda disse para Yosef: olha, e eu ainda tenho dado a Shechem, a ti, uma porção maior do que a dos teus irmãos, porque eu conquistei isso com a minha espada e com o meu arco. E quando ele fala dessa questão de uma porção maior, a palavra lá em Nahalá, que é uma herança física. E aí eu vou te fazer uma pergunta: e Yosef voltou para Canaã para tomar posse daquele lugar? Não. Mas os seus filhos vão se beneficiar da promessa. Amém. Para pensar no que está acontecendo, irmãos. Eu estou te mostrando que isso aqui é profético, irmãos. Quanta profecia está sendo exarada aqui. Ela está saindo, ela está alcançando aquela família que vai se cumprir depois, lá na frente. Mas a profecia está saindo, ela está no espaço, ela está no tempo. E essa palavra não morre. Você lembra do profeta Isaías? Você não diz assim: a minha palavra não volta vazia, antes ela faz aquilo que me apraz. Ou seja, quando uma palavra ela é liberada, qual é o objetivo dela? É cumprir um propósito que está no céu, mas que tem que se materializar na terra. Por isso ouvir a voz de um profeta é importante, mas é importante também falar assim: Senhor, o senhor lembra que o profeta falou? Cadê a promessa? Senhor, alô, pai, alô, pai, cadê a promessa? Tem que entender isso, irmãos. Tem que entender esse mover. E Yosef não ia voltar para Canaã, mas a promessa já tinha sido liberada. Quem sabe se algum dos teus antepassados falou alguma coisa e ele não conseguiu alcançar isso, e essa promessa vai vir para a sua mão. Aleluia. Eles passaram 1 ano no Egito, 2, 3? 400 anos depois. Mas é muita coisa, Rabino. Mas a palavra não volta? Opa! Aleluia. Pode passar 500 anos. O senhor vai lá, manda buscar a palavra. Ele chega lá fala assim: tem um decreto celestial que precisa ser cumprido. Ele faz o decreto e fala para o anjo: vai lá e cumpre. Entrega o que é do meu filho, entrega o que é da minha filha. Amém. Aleluia. Entenda, irmãos, isso que nós estamos falando aqui. A terra é de Israel. Mas Israel ficou 400 anos fora de lá. Mas quando eles voltaram, a terra estava esperando por eles, porque tinha uma promessa. Amém. Vai contrariar o Criador dos céus e da terra? Só maluco. Eu não vou sair daqui. Não precisa, papai tira você. Aleluia. Mas tem um documento, tem uma escritura. E o que? O que acontece com isso? Tem uma escritura lavrada nos céus a nosso favor? Aleluia. Eu estou preocupado com a escritura que tem aqui na terra? Não. Irmãos, eu quero que você pare para raciocinar um pouquinho mais comigo. Olha o tamanho da profecia, do que acontece quando um homem de Deus libera uma palavra. Uma palavra que avança gerações. Ela não é uma palavra que vai morrer 1, 2, 3 anos depois, ela vai passar por gerações. E ela continua tendo validade hoje. Israel está onde hoje? Na terra que foi prometida. Os palestinos dizem assim: a terra é nossa. Só que a escritura diz: a terra é de Israel. Aleluia.
Eles podem dizer o que quiser, árabe, palestino, escribal de bico a quatro. Está escrito na palavra do Criador dos céus e da terra, que a terra pertence ao nosso povo, a Israel. Amém. O Senhor falou algo com os nossos antepassados. Não deu para cumprir isso. Vai chegar nas nossas mãos. Rabino, você acha que esse arrebatamento chega? Eu espero que sim. Para quê? Para honrar o nome do Senhor. Porque quando isso acontece, irmãos, a honra e a glória não é nossa, porque nós não fizemos nada. Nós só vamos estar recebendo algo que o Senhor vai entregar nas nossas mãos. E por quê? Por causa da promessa que alguém fez. Porque alguém proferiu uma palavra. Eu estava viajando, eu estava em Israel. E quando eu estava em Israel, tinha uma senhora, a Lígia, uma mulher de Deus, assim, um cabedal profético também, uma coisa fora do normal. Eu estava no ônibus, sozinho, sentado, no canto. Ela estava, porque ela era uma das guias, né? Ela e o esposo dela estavam levando o grupo. Ela passou, ela olhou para mim, e ela falou assim: você sabia que tem uma palavra profética sobre a tua vida? Ela falou assim: eu vejo a Rússia. Eu vejo os teus antepassados tendo que fugir da Rússia e abandonar o judaísmo. Mas um dos teus antepassados falou assim: lá na frente, o Senhor vai levantar alguém para trazer de volta o judaísmo para a nossa família. Aleluia. E ela falou: e essa pessoa é você. Eu só soube disso por uma palavra profética. Você entende como isso é presente na nossa vida? Eu não estou te contando a história de alguém, eu estou te falando da minha história, de algo que o Senhor fez comigo e está fazendo. Amados, Jacó, quando ele abre a boca, ele sabe o que está dizendo. Eu não sei quem foi esse meu antepassado, mas essa pessoa lá na Rússia, quando abriu a boca, podia não estar me vendo, mas via uma pessoa fazendo isso. Então, permita-se ser o canal do cumprimento da profecia. Permita-se ser um vaso que vai fazer com que a bênção chegue e se acomode em você, para que através da sua vida pessoas possam ser enriquecidas. Permita que isso aconteça. Tem um preço? Lógico que tem. O preço a ser pago às vezes não é pequeno, mas é necessário. E só aqueles que são moldados e trabalhados pelo Espírito Santo têm condição de pagar esse preço. E não desistir. Não falar assim: eu não vou recuar. A palavra diz: se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não dá para recuar, irmãos. É ir adiante. É pegar o bicho pelo chifre e falar assim: eu estou aqui para brigar contigo. Amém. E não desistir. Continuando, hoje tem muita pergunta, né? Vocês fizeram já muita pergunta, né? Todo mundo quietinho, Baruch Hashem, né? Pela primeira vez, você que está me assistindo, você está vendo que nós passamos aí quase 1 hora de Paraxá e não tem pergunta. Você viu que bênção? Hoje a galera está quietinha. Continuando então a Paraxá, voltando para Paraxá, Gênesis 49, 1 e 2. E Jacó chama os seus filhos e disse: ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ele fala, irmãos, do que ia acontecer nos últimos dias. Essa palavra dias vindouros aí em hebraico é últimos dias.
Como é que alguém consegue fazer isso? Se não for um profeta, se não for um homem de Deus, olha, eu vou profetizar para os últimos dias. Eu vou profetizar algo para daqui a 3, 4 mil anos acontecer. Como assim? Um profeta consciente da sua profecia, consciente daquilo que o Senhor está falando com ele. Amém. E de novo, irmãos, isso a gente não recebe assim, não cai no colo. Você lembra que tinha um rancho de profetas? Era uma casa de profetas, onde os profetas eram treinados a serem profetas. Hoje em dia qualquer um sai pulando, gritando por aí e diz que é profeta. Mas profeta de verdade, ele tem que ter um conhecimento, um ensinamento. Ontem eu falei de Ezequiel, lembra? Quem era Ezequiel? Filho de sacerdote. Se ele era filho de sacerdote, ele também era sacerdote. Todo sacerdote tinha que ter um profundo conhecimento da Torá. Profeta, então, tem que ter conhecimento profundo da Torá. Os irmãos entenderam isso? Amém. Eu falei aqui, irmãos, que Jacó conhecia os segredos da Torá. Ele passou esses segredos para Yosef, mas ele conhecia os segredos da Torá. E olha só, é imbuído dessa bagagem, destes segredos, que agora ele vai profetizar. E agora, o que ele está fazendo? Ele está reunindo os filhos. Se a gente voltar atrás na história, esses filhos não eram unidos, eles dividiram a família, eles causaram mal para a família. Mas agora Jacó, imbuído desse espírito de profecia, traz todo mundo, reúne e diz: vocês vão ouvir agora as palavras do teu pai, e vão se tornar uma grande família. Aleluia. E eu quero mostrar isso para vocês aqui. O Midrash fala que Jacó, antes de começar a profetizar, eles perguntaram assim: meus filhos, vocês estão bem firmes na vossa crença do único Deus? E o Midrash diz que eles responderam como? Todos uníssonos disseram: Shema Israel. Antes de Moshe ensinar o Shema, eles já conheciam o Shema. Vamos lá. Ah, meu pai. É interessante, irmãos, porque segundo a tradição judaica, quando uma criança nasce, ela ouve essas palavras. E antes de alguém morrer, um judeu, obviamente, ele diz estas palavras. A Torá não diz, mas provavelmente Jacó deve ter dito essas palavras e depois expirou e morreu. Aleluia, aleluia. Imagina que coisa tremenda essa. É um privilégio, irmãos. Isso é um grande privilégio para nós que temos esse conhecimento. Ouve, ó Israel. E você lembra que a palavra Shema não significa só ouve, significa obedeça. Obedeça, ó Israel. Imagine os filhos dizendo isso para ele ouvindo e aquilo entrando no coração dele e dizendo assim: agora eu estou pronto para profetizar. Eu sei que vocês estão firmes, agora eu vou abrir a minha boca para profetizar e declarar o que vai acontecer com vocês, com as gerações que virão após vocês, e com a nação de Israel que vai estar na terra, e depois a nação que vai se dispersar por todo o mundo.
até que eles voltem a se reunir para sermos um só povo. Amém. Nós estamos vendo aqui, irmãos, a história de Israel em potencial em alguns versos, ela sendo condensada através do pensamento de um homem chamado Jacó. A fraqueza do eterno, o calcanhar do eterno, um homem que lutou com o próprio Criador, prevaleceu e saiu curado e marcado para toda a sua vida. É esse homem que agora vai abrir a boca e profetizar. E aí, irmãos, eu quero te mostrar agora algumas coisas assim bem rápidas sobre a questão da profecia dele. Porque ele, quando começa a abrir a boca, ele vem dizendo: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, e então o contaminaste, subiu a minha cama. Você percebeu o que ele fez? Ele mostrou o caráter do filho, a grandeza dele, mas mostrou o erro. E mostrou que esse erro custou muito para ele, porque ele não vai ser mais o primogênito. Olhe o que está acontecendo aqui, irmãos. A tribo de Rúben era uma tribo poderosa, porém, por causa do erro de Rúben, isso custou a eles muito. Então, eu quero tentar mostrar para você algo. Nós, antes de fazermos alguma coisa, nós temos que pensar e calcular. Isso aqui vai custar o que para mim no futuro? Ah, Rabi, mas a gente não pensa nisso. Vai ter que pensar a partir de agora. Ah, eu vou fazer uma aliança com o Zé das Couves. Eu vou fazer uma sociedade com a Joaninha da Terra. E aí? Você pensou no que pode acontecer no futuro? Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos atos vão nos comprometer, as nossas palavras vão nos amarrar. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque tudo que Jacó vai dizer aqui, essas palavras vão reverberar no reino do Espírito. Você sabia, pela física, que um som se propaga indefinidamente no universo? Isso é uma lei física. Isso significa que as nossas palavras não morrem. Por isso Yeshua diz que nós vamos ser julgados, justificados pelas nossas palavras. Ficar fazendo brincadeirinha, bobeirinha, nhenhenhê, acha que não tem problema. Com todo o respeito que eu tenho ao pessoal aí das redes sociais, da internet, mas tem gente fazendo piada com a palavra do Senhor, chacota com a palavra do Senhor, tem gente ganhando dinheiro, expondo a vida de pessoas, escândalos, para poder ganhar dinheiro na internet. Isso vai acabar bem? Eu acho que não. Aí eu me lembro de Rabino Shaul, falando lá sobre a salvação, ele diz que alguns vão ser salvos como que pelo fogo, mas sem prêmio nenhum. Por quê? Por causa dessas atitudes. É capaz de não perder a salvação, mas a recompensa, sim. E por quê? Porque faz chacota das coisas do Senhor, conta piada com a Bíblia.
Rúben aqui fez uma besteira e custou a ele a primogenitura. Ele tinha o direito de ser um sacerdote. Ele perdeu o direito de ser um sacerdote na família. E o livro de Crônicas diz que o Senhor entregou isso para Yosef, o menino do bullying, o rapaz que era ridicularizado, o rapaz que ninguém dava nada, porque era o filhinho do papai, que ficava lá estudando com o pai, aprendendo os segredos da Torá. Ele chega a ser um vice-rei. E os outros são os outros. Os irmãos entenderam isso? Então, nós temos que hoje tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Ah, mas Rabino, é crente, é pastor, pode ser o que for. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que estão dizendo e aquilo que eu estou parando para ouvir. Ah, é engraçado a gente rir, mas nós somos chamados para isso? Para ficar ouvindo piadinha de crente? Para ficar ouvindo piadinha de mulher? Porque o assunto também é mulher, né? Mulher dá pano na manga. Eu nunca vi gozação, né? Com a mulher. Então, irmãos, eu estou falando isso porque aqui para Rúben o custo foi alto. E ele perdeu uma bênção espiritual do primogênito, que é algo inominável. E eu queria que você parasse para a gente pensar agora, porque tem hora que a gente tem que falar assim: Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu escuto essas porcariadas, porque eu chamo de porcaria. Eu fico perdendo meu tempo escutando esses lixos. Eu fico perdendo meu tempo com essas coisas. Não, vamos investir o nosso tempo naquilo que pode nos dar retorno espiritual. Amém. O físico a gente já faz, todo mundo trabalha, todo mundo vai, se empenha, faz o que pode, faz o seu melhor. Eu não acredito que ninguém aqui trabalhe e vai se encostar em outro. Pelo contrário, eu acho que cada um de vocês aqui são os melhores funcionários que tem nas suas respectivas empresas. E os empresários aqui são os melhores empresários de Sorocaba e Votorantim. Amém. Baruch Hashem. Foi um amém meio assim, né? Tímido, mas Amém. Baruch Hashem. Alguma coisa? Eu só queria pôr um pontinho aqui, porque parece que foi uma coisa assim: ah, perdeu o primogênito. Mas ele desonrou muito o pai, né? Ele deitou com a mulher do pai, escondido. Então, assim, foi um erro muito grave, porque ele desonrou a casa do pai, desonrou o pai, desonrou a cama do pai, a privacidade do pai. Quer dizer, não é um negócio assim: ah, ele fez ali, pronto. Não, foi muito grave, a ponto do pai tirar a primogenitura dele. Né? E o pai podia fazer isso, né? Então, e deu para os filhos de Yosef, né? Então, assim, às vezes a gente fala: puxa vida, né? A fala assim: ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver que é grave. Né? Cabe lá uma pergunta. Ele desonrou o pai, a mulher também. Óbvio, né? Aí a Torá não fala como é que foi a situação em si. Isso. E naquela Ela época, consentiu, né? existiu, como tem a lei, né? Por que ela não morreu? Então, porque a Torá não tinha sido promulgada ainda. Porque depois, quando Moshe promulga a Torá, se acontece um caso desse, aí tem pena de morte. Mas antes não tinha. Entendeu? Mas você vê a gravidade desse. Hoje o princípio ele está até hoje. Até hoje. Hoje nós não temos pena de morte. Mas o princípio espiritual. O princípio espiritual, sim. A pessoa morre espiritualmente. Isso acontece, a pessoa morre. Entendeu? Faz essas besteiras, morre. Inclusive, irmãos, eu queria só aqui rapidamente falar sobre aquilo que a Rebeca citou. Ele desonrou o pai.
Entendeu? A desonra dele custou a primogenitura, quer dizer, a morte para ele custou o quê? A primogenitura, que foi algo a nível espiritual que ele perdeu. Então você imagina que hoje nós precisamos entender o que é honrar pai e mãe. Agora eu falei do pai. Você tem teu pai? Liga para o teu pai, fala com o teu pai, conversa com ele, abençoe a vida dele de alguma forma. Por quê? Porque isso é mitzvah, é mandamento que prolonga a vida. A não ser que você queira morrer logo. Aí você entra num negócio de desonra, daqui a pouco nós estamos fazendo, né, o seu serviço fúnebre. Misericórdia, Rabino, como assim? É verdade. O que nós temos que compreender, irmãos, é que a Torá é muito tremenda. E a gente não vai achar que isso aqui agora nos dias de hoje já não acontece mais. Você tem pai, honre teu pai. Só isso. Percebe? Vamos continuar? Vamos? Shimeon e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Interessante, irmãos, a tribo de Levi, eles eram muito bravos. Levi é um cara muito bravo. O que o Senhor fez? Vou amansar Levi. Como é que amansa? Coloca para servir, para ser sacerdote. Vai ser auxiliar de sacerdote. Vai ser cantor, vai ser regente, vai cuidar de sacrifício, porteiro. Rabino, por quê? O meu temperamento é muito forte. Não tem problema, papai amansa. Ele amansa, entendeu? Ele pega o cabra ou a cabra e dá neles, até amansar os bichinhos. Não tem problema não. E você vai perceber que essa profecia foi tão cirúrgica. A tribo de Levi ficou espalhada em toda a nação de Israel. Entenderam? A profecia se cumpriu. Os levitas, os Levi, hoje estão onde? Espalhados em todo o mundo. Fazendo o quê? Servir. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Então aqui nós temos uma coisa muito linda, porque Jacó, como eu disse, viu o futuro. Ele viu as coisas que haveriam de acontecer. Oxalá nós tenhamos aqui homens e mulheres com esse cabedal profético entre nós aqui. Mas tem que estar disposto para pagar o preço. Continuando, né? Lembre-se que aqui, nós temos os estandartes, estão aqui em nossa volta. Agora eu vou falar de Judá. Está ali. Fala alto, por favor. Só um pouquinho, você falou de Levi e Simeão, né? Porque Simeão está junto aqui. Porque na verdade eles mataram uma cidade inteira, né? É coisa pequena, né? Só mataram uma cidade inteira, imagina. Mataram todo mundo que estava circuncidado, né? Então, Jacó aqui está falando. E aí em Josué está dizendo assim, Josué 19: e saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Quer dizer, eles também ficaram ali divididos entre Judá, né? Cumprindo a profecia. De novo, aí, a prova e a evidência bíblica do cumprimento da profecia. Judá. Irmãos, aqui eu queria fazer um
parêntese, porque essa profecia que diz respeito a Yeshua. Tá? Diz assim: Yehudá, a ti te louvarão os teus irmãos. Como assim? Te louvarão? Vamos cantar louvores para Yehudá? Como assim? A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Oxê, que isso? Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Uau! Vamos voltar. Hoje nós cantamos louvores, louvando a Yeshua. Hoje, pelo poder de Yeshua, os inimigos espirituais se curvam. E hoje, uma das coisas que nós fazemos é chegar no altar e nos inclinarmos para glorificar o nome de Yeshua. Olhe essa profecia, porque você viu que as duas primeiras foram mais duras, agora não. E Yehudá vendeu Yosef, eu estava lá. Mas aqui tem um diferencial. Ele chama de Yehudá de leãozinho. É um pequeno leão que depois vai se transformar num grande leão. E diz assim: quem o despertará? E é interessante, irmãos, que essa profecia é tão linda, que lá na frente, Yohanan, lá no livro de Apocalipse, ele diz que viu o cordeiro como morto, mas que ele ressuscita, ele ressurge como o leão da tribo de Judá, para cumprir a profecia. Yeshua, o cordeiro manso, foi, não é mais não. Ah, mas ele é tão bonzinho, mas hoje ele é o leão da tribo de Judá. Vai mexer com ele, né? Vai mexer com os filhos dele. Irmãos, toda mãe aqui, e se você for diferente disso, você me avisa, não for você que é mãe. Toda mãe aqui é assim: o filho ia, brincava, fazia o que. Mas se batessem no seu filho, a mãe vira uma leoa. Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, as irmãs me corrijam, por favor. Ainda pega no cabelo, né? Por quê, irmãos? Porque a mulher, ela carrega isso, essa coisa de cuidado. Ela é aquela pessoa assim, ela é tranquila, mas não mexe com ela, não mexe com ela. Eu não sei se você se lembra que na natureza, quem sai para caçar é a leoa. Tamanha a bravura desse ser. Eu espero que todas as irmãs aqui sejam mansas, né? Se não são, nós vamos orar para amansar, porque olha que bênção, viu? Então aqui está falando sobre esse leão, e ele diz assim, que o cetro, que é o governo, não se arredará de Judá, ou seja, o governo nunca ia sair da mão de Judá. O estandarte está ali, tem o leão e o cetro entre as patas dele, mostrando o seguinte, que o governo, o reino, está na mão dele. Aqui tem a bandeira de Jerusalém. Olha o leão da tribo de Judá, com 2 ramos de oliveira cruzados embaixo. Significa o quê? Que o leão governa sobre os 2 ramos de oliveira. A oliveira boa e a oliveira brava, que estão entrelaçadas, mas estão debaixo dos pés do leão da tribo de Judá.
Aleluia. Oh, meu pai, por isso que eu estou falando para você que quando a gente fala assim, Jacó, o homem foi demais. O homem foi, olha essa profecia, que coisa assim linda. Ele diz assim: nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. O nome Shiló, em hebraico, ele está relacionado, segundo os nossos sábios, ao Messias. Então o Messias viria de Judá, ele teria o governo, ele seria o legislador, ele entregaria as leis para Israel. Opa! Isso significa que quando nós pegarmos o livro de Êxodo, quando a Torá for dada, quem dá a Torá é o Eterno? É Yeshua. Está aqui a profecia. Tá aqui, gente, isso aqui é profecia. Entendeu? E você que está aqui me escutando, vai preparando a cabeça, porque nós vamos mexer com a sua cabeça. Porque eu vou soltar algumas coisas aqui que vão deixar você de cabelo em pé, como já estão deixando os irmãos aqui, porque eu estou unindo, irmãos, a palavra profética. Inclusive, por que eu posso dizer que a Torá foi dada por Yeshua? Porque os nossos sábios dizem que Mashiach, ele é a Torá viva. E João, no capítulo 1, vê isso e declara isso. Aqui, Jacó enxerga isso e profeticamente ele fala isso numa frase, para que nós possamos entender isso. Shiló, que é o Mashiach, ele é o portador da Torá. Inclusive tem uma coisa interessante, irmãos, que a tradição rabínica diz que lá na eternidade existem vários yeshivot, que são, yeshivá é um local, um centro de estudo. Então, segundo eles, tem Abraão tem um, Isaac tem outro, Jacó tem outro, Elias tem outro, e etc. Mas diz que tem um centro de estudos onde todos estudam juntos, que é o centro de estudos do Mashiach. Ele então, sendo a Torá viva, ensina essa Torá para aqueles que estão na eternidade. Para cumprir o que está escrito aqui, isso é a tradição judaica que diz, não sou eu. Então imagine que coisa linda essa. Só um ponto aqui, e tem assim, tem gente que fala, não tem lógica isso, nós já estamos na eternidade. Mas tem muita gente que morreu sem conhecimento. Sim. Era salvo, né? Andava com Yeshua, mas não teve conhecimento da dimensão da palavra. E ali a gente vai poder ter na plenitude. Hoje a gente tem aqui na terra. Mas só falar uma coisinha, que esse venha Shiló é a mesma gematria para Mashiach, 358, a mesma gematria para a palavra Mashiach. Obrigado, Rebece, pelo acréscimo. Ou seja, aquilo que os sábios dizem está confirmado pela gematria também. Deixa eu só mostrar um outro ponto aqui. Ele continua dizendo assim: e a eles se congregarão os povos. Irmão, você imagina que todo mundo que morre, um dia vai ter que aparecer diante de Yeshua. Amém. Você já imaginou? Então vamos fazer um exercício aqui de futurologia, né? Sem querer ser ir para a questão da adivinhação, né? Obviamente. Mas vamos fazer um exercício aqui de futurologia. Chegamos no final dos tempos. Tudo acabou, nós estamos diante agora do Eterno, no grande trono branco. Todas as pessoas, desde Adão até o último, estão sendo julgados. Os demônios estão juntos nesse julgamento. Rabino Shaul diz que todo joelho se dobrará diante de Yeshua. Quando que isso vai acontecer? Só tem uma oportunidade, é nesse dia. E nesse dia, todos os povos vão estar reunidos, congregados diante dele. Amém. Imagina Yeshua sentado no trono. Quando Yeshua se levanta, quando o rei se levanta, os súditos se curvam.
só que não vão se curvar, vão se ajoelhar. E aí Rabino Shaul diz que toda língua confessará, Amém. que Yeshua é o Senhor, para a glória do Pai. Eu imagino, todos nós confessamos de uma forma muito assim, natural, nós já fazemos hoje, que Yeshua é o Senhor. E eu imagino nessa cena, de frente de Yeshua, Satanás e o capetério todo reunido ali, e eles olhando para Yeshua e dizendo assim: eu tenho que confessar, Yeshua, tu és o Senhor para a glória do Pai. E nesse momento, irmãos, eu não sei se eu vou aguentar. Eu acho que eu vou dar um Baruch Hashem, jogar a mão para cima, pular, dar pirueta e falar assim: dá-me Yeshua. Por quê? Porque mais uma profecia estará se cumprindo de Jacó, os povos congregados diante do Mashiach, para poderem declarar quem ele é, porque o governo está na mão dele. Aleluia. E uma coisa, irmãos, que eu queria que ficasse claro, é que ali não é para condenar ninguém, não é para salvar, já está todo mundo salvo, o resto é tudo condenado. É só para mostrar quem é quem. Você está entendendo? Não é para, alguém lá vai ser tirado do inferno e vai correr. Não, nada disso vai acontecer. Mas nós vamos ver tudo isso aqui ocorrendo, e o Senhor sendo glorificado, porque Satanás precisa, com os capetas, se prostrarem diante de Yeshua. Ele já foi envergonhado com a derrota dele, mas ele precisa colocar a cara no pó e dizer para o universo inteiro escutar, junto com os capetas: Yeshua, tu és o Senhor. E ele quis fazer isso. O meu microfone, por favor. Ele quis fazer isso lá na tentação. Se prostrar, tu me adorares, eu te darei tudo. Quer dizer, Yeshua não fez, mas ele vai ter que fazer. Então ele vai ter que fazer, vai ter que adorar Yeshua, porque ele perdeu tudo. Ele não tinha nada para dar, mentiu e ainda vai ser obrigado a se prostrar e ser envergonhado. Você está enxergando o tamanho disso aqui, irmãos? Que coisa linda que é isso aqui. Oh, meu Pai. Aí diz assim: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará as suas roupas no vinho, a sua capa no sangue de uva. Os seus olhos serão vermelhos de vinho, os seus dentes brancos de leite. Quando Yeshua vai entrar em Jerusalém, alguém empresta para ele um burrinho, para ele entrar, e todos gritam, não é Osana, Oxiana, ó, salva-nos, Senhor. Oh, meu, Oxiana, Oxiana, ó, salva-nos, Senhor. E aí, irmãos, tem a história do burrinho. Não sei se você já leu sobre a história do burrinho. Que Yeshua entra e todo mundo aclama ele, aquela coisa linda e tal. E aí, quando o burrinho volta para casa, ele fala: mãe, hoje o dia foi maravilhoso. Por que, meu filho? Nossa, eu estava entrando em Jerusalém, todo mundo estava gritando e tal. Aí a mãe falou: meu filho, não era você, mas era aquele que estava montado em você que eles aclamavam. O burrinho achando que a glória era dele. Mas tem gente que acha. Tem gente que acha, né? Eu não sei se essa história pode ter uma outra aplicação, eu não posso falar aqui porque isso vai para o YouTube. Mas vocês entenderam, né? Que o burrinho acha que a glória é dele, mas não é dele, é daquele que está sobre ele. Aleluia! Oh, meu Pai, bendito seja o teu nome. Então, irmãos,
Só para a gente terminar sobre a questão de Yehudá, a palavra Yehudá significa louvor. E se você pegar o nome Yehudá, né? E você tirar a letra Dalet, você tem o tetragrama. Então, dentro do nome Yehudá, tem o tetragrama, que é um dos nomes do Eterno. Só que a palavra, a letra Dalet, significa porta. Então, Yehudá significa louvor. Nós temos o tetragrama e temos a porta. A porta para o Eterno é o louvor. Está dentro do nome Yehudá. Então, são algumas curiosidades que nós temos aqui nas Escrituras que são lindas. Então você consegue encontrar dentro dos textos hebraicos pérolas maravilhosas, que são questões proféticas. Você lembra o que aconteceu com Yehudá? A ti te louvarão. Ou seja, eles vão cantar. E essa música vai ser uma porta que vai abrir o caminho para você ter comunhão com o Todo-Poderoso. Irmãos, eu sei que nem sempre é fácil a gente louvar o Senhor. Mas a gente precisa cantar e louvar o Senhor. Nós temos que ter essa postura para a gente poder ter acesso ao mundo espiritual. Cante. Está tudo bem? Cante. Louve ao Senhor. Está tudo médio? Louve ao Senhor. Está tudo ruim? Louve ao Senhor. O mundo está acabando, você está prestes a morrer? Louve ao Senhor. Amém. É a porta. É aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Aleluia. Continuando, falando sobre Zebulon, né? Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e seu termo será para Sidom. Uma tribo, foi profetizado que eles seriam os negociantes, os mercadores. E é engraçado, irmãos, que nós que somos judeus, uma grande parte do nosso povo gosta de fazer um negócio que é brincadeira. E nós sabemos fazer negócio bem feito. Isso é impressionante. Eu trabalhei por muitos anos com vendas, sabe? E Baruch Hashem, que o Senhor sempre nos proporcionou ter muito sucesso nessa área de vendas. Hoje mais, a gente não faz mais isso porque o nosso chamado mudou. Mas naquela época a gente trabalhava com vendas e eu amava fazer negócio. E eu vejo que isso é muito importante para o povo de Israel. Tá? Você vê que os maiores empresários do mundo são todos judeus, porque eles gostam de fazer negócio e sabem fazer negócio, né? Nosso povo sabe fazer negócio, sabe administrar dinheiro. Amém. Você viu que o negócio foi daquele jeito, o homem quase não saiu. Mas eu vou depois dar uma olhinha para vocês de administração. Pois não. Estava falando que a profecia de Jacob, ela foi andando, né? Andando nos anos e séculos. Ela foi até Yeshua, né? E continuou. Que ele fala assim: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Ele fala, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Que ali era um poço de negociação, que ficou Zebulon e Naftali, cumprindo a profecia de Jacó. Quer dizer, Yeshua pegou isso e né, passou, olha quanto tempo Yeshua, né? Ninguém faz ideia de que as tribos seriam divididas e Zebulon e Naftali ficaria ali, perto do mar. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês aqui, eu espero que vocês tenham uma resposta. Uma pergunta rabínica.
Como é que Jacó conhecia a geografia de Israel tão bem a ponto de saber onde iriam ficar as tribos e saber a atribuição de cada uma daquelas tribos, geograficamente falando? E foi por sorte. Microfone. Não foi Josué que distribuiu, foi por sorte. Então, mas eu estou dizendo como é que ele sabia. Nem Josué sabia. Então, mas você captou a mensagem ou não? A profecia dele foi tão extraordinária que Zebulon recebeu como sorte uma porção no litoral. Não precisava ser lá. A sorte de Zebulon podia cair em outro lugar. Ia cumprir a profecia? Não. Você está entendendo? O Espírito Santo foi tão tremendo ao revelar isso para ele. E olha só, irmãos, o poder da palavra de um profeta. Ele diz que Zebulon ia estar no mar, ia ser negociante através do mar. O que aconteceu? O Espírito Santo pegou aquela palavra dele, chegou lá em Josué, o Espírito Santo falou assim: a porção de Zebulon vai ser lá no norte, no mar, para cumprir o que tinha sido dito por um profeta. Acho que você não conseguiu entender ainda. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que deu a palavra para ele, fez com que as coisas acontecessem no futuro para colocar a profecia dele no contexto que o Espírito Santo deu. Amém. Amém. E Yeshua depois vai reafirmar isso, colocando isso num caráter profético ainda mais alto. Por isso, irmão, quando o Senhor colocar alguma coisa na tua boca, fala. Não na cara, não fique emocionado. Ai, porque eu acho que. Outra coisa. O profeta falando hoje, faz sentido isso para você? Ah, me ajuda, por favor. Não tem que fazer sentido. A palavra profética, ela não faz sentido, ela é palavra profética. Faz sentido para você? Não tem que fazer sentido, não. Tu é profeta, abre a boca e fala que eu estou aqui para ouvir. Ela vai acontecer. Exatamente isso, ela vai acontecer. O Espírito Santo falou que eu vou ganhar um avião. Vai. Vou ganhar um avião. Você falou, vai. Como é que eu vou fazer para pilotar? Eu não tenho brevet, mas tem para contratar piloto. Eu não tenho dinheiro para administrar um avião, mas vai vir dinheiro. Vocês estão entendendo? Não faz sentido. Então, eu queria que você parasse para entender o seguinte: a palavra não tem que fazer sentido. Quando esses profetas de hoje estão falando assim, faz sentido para você? Faz sentido? Estão procurando o quê? Uma afirmação de alguém para continuar profetizando naquela direção? É isso? Não, irmãos, eu estou aqui questionando porque nós estamos estudando aqui as palavras de um profeta, que o homem abriu a boca e ficou registrado e está se cumprindo até hoje. É isso que eu quero te dizer. Então hoje o profeta levanta e não, aí não. Porque eu vou falar o teu CPF. Mas o que interessa o meu CPF? Qual é a relevância do meu CPF para a profecia de alguém? Para eu saber que eu sou profeta. Eu não quero saber se tu é profeta, não. Eu tenho que me afirmar como profeta. Vai fazer outra coisa, meu filho. Irmãos, eu estou sendo crítico aqui, porque a gente tem exemplo diferente da Bíblia. Não é possível, irmãos. Não é possível que os profetas morreram, estão extintos, uma raça de extinção. E Jacó vai falar assim: faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Será? Ai. Não é complicado, irmãos. Complicado. E é por isso que eu estou dizendo para os irmãos que, quando se trata de profecia,
Eu quero falar só de mais uma, por causa do meu tempo aqui. Quero falar sobre Dan. Dan julgará o seu povo. Eu vou pular essa carta. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Eterno. Presta atenção numa coisa. Da tribo de Dan saíram muitos homens que fizeram parte do Sanhedrin, que era o Sinédrio, a Suprema Corte de Israel. Por que eles chegaram nesse ponto? Por causa da profecia. O Senhor entregou para eles governo de juízo, julgamento. Essa tribo, irmãos, tinha que conhecer a Torá nas suas minúcias, com os seus desdobramentos. Hoje, para a gente poder fazer esse tipo de coisa, tem que conhecer muito bem de Torá. Para ser um Dayan, um juiz, tem que conhecer bem de Torá. Aí eu quero mostrar para você uma coisa, que naquela época, Dan não era juiz. Mas ele diz assim: Dan julgará no futuro o seu povo. Ou seja, essa tribo no futuro vai gerar os juízes. Mas eu quero mostrar para você uma coisa. O final desse versículo diz: a tua salvação espero, ó Eterno. A palavra salvação aqui é Yeshua. É a primeira ocorrência do nome Yeshua na Torá. Eu quero agora, irmãos, desfazer uma falácia, uma mentira que está sendo dita por aí, porque tem gente dizendo que o nome de Yeshua, ele é aramaico. Ele não é, porque aqui está na língua hebraica. Eu quero desfazer essa mentira em nome de Yeshua e mostrar para os irmãos que Yeshua está ligado com julgamento. Yeshua vai se tornar o quê? O juiz de toda a terra. Meu Pai. E a conexão aqui é clara. Então, eu quero só que você pare para entender que o diabo tem feito e buscado fazer coisas para poder desacreditar a palavra do Senhor, para poder lançar em descrédito aquilo que está escrito. E tem gente engolindo essas mentiras. Eu queria que você que me assiste aqui também parasse para raciocinar. E se tem alguém que está sendo enganado por isso, se estão dizendo isso, mande esse vídeo para essa pessoa, para ele poder ser esclarecido. Porque não é possível que nós vamos continuar ouvindo essas mentiras de gente que não tem conhecimento de hebraico, não tem conhecimento de nada, e vem falar uma coisa dessa. Tem que lembrar que o aramaico ele vai surgir na Babilônia, lá na frente, no cativeiro. E as pessoas vêm dizer uma coisa dessa. Isso é um absurdo, irmãos. E outra coisa, lembrar que a diferença do hebraico para o aramaico são algumas palavras que são diferentes. O resto é tudo igual. Porque a pessoa fala assim: ah, Yeshua falava em aramaico, parece que ele falava em outra língua. Vocês estão entendendo isso? Ah, ele era poliglota. Como assim? Se você for em Portugal, você vai entender o que os portugueses falam? Sim. Algumas coisas são diferentes. E tem algumas coisas que são bravas, a diferença é grande. Mas são duas línguas irmãs, porque tiveram a mesma origem. O português de Portugal é língua mãe. O português do Brasil é dialeto, porque veio da língua mãe. O hebraico é língua mãe, tanto que o hebraico é chamado de Lashon HaKodesh, língua sagrada. O aramaico babilônico, que tem uma pequena diferenciação, é dialeto. Mas o aramaico babilônico morreu. Ninguém mais fala aramaico babilônico, mas o hebraico continua sendo falado no mundo inteiro. Amém. Os irmãos entenderam isso? Então, isso aqui é para esclarecer. Eu estou abrindo esse parêntese porque os irmãos vão se defrontar com situações e com pessoas
que vamos chegar e vamos fazer esse tipo de afirmação achando que tem muita coisa, que sabe muita coisa. Só um minutinho, eu vou passar já. Eu tive um caso, num grupo, em que uma pessoa levantou isso, eu mandei esse versículo, aí ele mudou de assunto. Aí, uma outra besteira que falou, eu mandei também a resposta, mudou de assunto. Aí ele disse que o nome não é Yeshua, é Yahshua, um negócio assim. Aí eu peguei e pedi para ele mandar uma prova com um manuscrito em hebraico. Ele pegou e mudou de assunto de novo. Por quê? Irmãos, quem não tem a verdade não consegue provar nada. Por isso que a verdade, ela fala por si só. E Yeshua diz uma coisa muito interessante. A verdade, ela traz libertação. Aleluia. Amém. E a verdade é o seguinte, ela se mantém por si só. Emet. Se você pegar a palavra Emet, Aleph, Mem, Tav. Primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio e a última. A verdade tem começo, meio e fim. Aleluia. Pode falar. Aleluia. Mas não ia só pôr 2 pontinhos aqui, que na Torá vai achar Yeshua Terra, que é por causa do pronome a tua salvação, né? É o pronome Mas pessoal. aqui é o nome Yeshua. Yeshua. É porque o pronome vem junto com o nome, Sim. né? Aqui nesse momento. E outra coisa, Yeshua falava hebraico porque ele está lendo o rolo de Isaías, está em hebraico. Outra coisa, quando ele apareceu para Shaul, Paulo, ele falou em língua hebraica, então ele não estava falando em aramaico, estava falando em hebraico. Está registrado na Bíblia também. Em Atos. É por isso, irmãos, que você tem que conhecer a Bíblia, para você rebater esse tipo de, com todo respeito, esse tipo de palhaçada, porque isso para mim é coisa de gente que não tem o que fazer e que quer, como é que eu vou dizer? Eu acho que eu conheço, então eu vou pregar, eu vou começar a participação de todo mundo. Entendeu? E é o que a gente tem visto por aí. Irmãos, eu quero agora terminar por causa do meu tempo, eu quero terminar já essa porção da Torá. E quero dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que hoje, o meu maior anseio é poder ter uma comunhão maior com o Espírito Santo. Para a gente poder partilhar disso aqui. Partilhar desse mover profético, dessa palavra, dessa coisa tão intensa que vem para poder mudar a nossa vida. Então eu gostaria que cada um de nós hoje, e você que está me assistindo também, que a gente pudesse fazer uma reflexão e lembrar do seguinte: eu preciso ter um mover profético sobre a minha vida. Você acha que todo mundo vai ser profeta? Não. Mas nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo para que Ele possa usar a nossa boca. Aleluia. Crie com sua boca, crie através das palavras. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Esse é o nosso desafio, para que a nossa palavra não se perca e ela possa se perpetuar pelos tempos vindouros. E o Senhor possa ter o seu nome honrado através da nossa vida. O maior desejo nosso é honrar a Yeshua, de Aleph a Tav, do princípio até o fim. Amém? Então, quando nós terminamos um livro da Torá, nós dizemos: Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Sede forte, fortalecei-vos. Amém? Amém? Você que nos escutou até agora, um abraço para você, um beijo no seu coração, que o Hakadosh Baruch Hu te abençoe. E nós nos veremos na próxima semana, já no livro de Êxodo. Para você, uma semana cheia de bênção e vitória. Shalom, shalom, shabbat tov. Toda rabá.